Então vamos, para a glória de Deus, o prato principal da casa, essa noite, são aperitivos, né? A introdução, a intercessão, do louvor, né? Agora o prato principal é o que nós vamos fazer agora, entregar nas mãos do obreiro de Deus que está aqui na região. Eu venho desde semana passada anunciando o pastor Eduardo, estou anunciando desde semana passada, que já está aqui desde semana passada, na região. Nós só não esteve conosco na semana passada, porque ele estava lá em Rolândia, pregando lá em Rolândia. Mas hoje nos deu a graça de Deus de trazê-lo aqui, esse irmão querido, e ser o instrumento de Deus para trazer a mensagem. Vou estar passando para ele, pedindo que toda a igreja, nesse momento, estenda as mãos aqui para o altar. Eu vou estar entregando para o Senhor de Deus. Por favor, obreiro do Senhor, sei que o Senhor já é ungido de Deus, eu vou pedir apenas que a igreja interceda pelo meu irmão. Vamos falar com Deus a respeito dessa vinda que Deus me abençoou. Senhor Deus, eis aqui teu filho, teu servo, pastor Eduardo, o qual está aqui numa pequena cruzada nessa região, e o Senhor nos deu a honra de trazê-lo nessa noite para ser o mensageiro da tua palavra. Deus, como o Senhor sempre tem feito na mente deste homem, nesse ministério, o Senhor sempre tem uma palavra que engrandece a nossa fé, Senhor. Isto ocorra para a tua glória, mas eu preciso que haja, Senhor, a cobertura do teu sangue sobre a vida dele, que os teus anjos sejam compados agora nesse altar, livrando de todas as setas que o inimigo tenta lançar, Senhor, para que o teu servo esteja, Senhor, recheado, transbordando o teu óleo consagrado e teu Espírito, Senhor, e possa esse óleo ser transbordante de tal forma que enche todos os vasos que aqui estão para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém? Também, pastor pode subir, pastor pode descer, pode fazer o que quiser. Tem microfone sem fio. A câmera foi deslocada para isso hoje. É verdade. Está tudo na bala, né? Obrigado. Bem, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos, amém? Amém. Estamos querendo retornar a esta casa, que se tornou uma casa familiar para o meu ministério. Eu tenho uma comunhão com o reverendo pastor Luciano, já uma década já vai chegar, e eu louvo a Deus, toda vez que nós vamos para a região, dos primeiros pastores que ligamos, sempre tem sido o pastor Luciano. Por quê? Porque você, quando vai para um determinado local, e aquele local se serve de bênção, traz-te influências maravilhosas, traz bênção para a sua vida, você sempre vai querer voltar neste mesmo local, especialmente quando você é muito bem tratado, muito bem recebido e honrado. Então todo esse local, quando você passa e acontece todas essas manifestações maravilhosas para a nossa vida, a gente jamais esquece desses locais e sempre quer estar presente nesses locais. E esta casa de oração, o Ministério do Reverendo Pastor Luciano, tem sido assim para mim. Toda vez que eu venho no norte do Paraná, a gente sempre tem tomado essa liberdade, e ele sempre com amor, com carinho, sempre tem nos recebido de uma forma poderosa para mim. E por mais uma vez, meu querido, meu amigo, meu pastor, meu reverendo, muito obrigado, viu, querido, por mais uma vez o Senhor abrir a porta do ministério que Jesus confiou e entregou nas suas mãos, e vemos o resultado aí, este povo abençoado que Deus colocou nas suas mãos para o Senhor cuidar como um sumo, como um sacerdote, porque Jesus é o sumo sacerdote. Obrigado por mais uma vez. Muito obrigado, pastor Luciano. Queridos, sem delongas, Lucas capítulo 5. Nós vamos falar de um assunto, nós estamos no começo do ano, e vamos lhe transmitir uma direção da parte de Deus. Nunca se esqueça, a palavra de Deus, ela é uma direção, é a bússola de Deus para quem quer vencer, quem quer triunfar, quem quer cantar o hino da vitória, quem quer sobressair, quem quer conquistar. Então a palavra de Deus se torna uma bússola de Deus. Deus sempre vai direcionar eu, você, nós, a sua igreja. Sempre há uma direção. E a palavra é isso. A palavra é a direção de Deus para você triunfar enquanto você estiver aqui na terra, antes de se tocar o toque da trombeta e Jesus vir nos buscar. Então, abra sua Bíblia, como você já abriu, acredito, em Lucas capítulo 5. Querido, desculpa, eu estava pensando uma outra mensagem, é Lucas, eu já estou, desculpa, é Lucas capítulo 5, mas eu estava em Marcos
mas eu quero que você abra, por gentileza, desculpe. É tanta mensagem, mas tanto esboço, você acaba fugindo. É Marcos capítulo 5. Desculpe, queridos. Me perdoe. Não foi intencionalmente. Aqui cada igreja que você vai, você tem uma mensagem, é um culto, é uma liturgia, então você acaba misturando os sermões. Mas é Marcos capítulo 5, presta noite para as nossas vidas. Marcos capítulo 5, vamos falar nessa noite de algo que Deus colocou assim em nosso coração para ministrar ao coração dos irmãos. Versículo 27, por gentileza. Marcos capítulo 5, versículo 27. Eu queria que você redobrasse a sua atenção na parte A do versículo 27. Lá, Marcos capítulo 5, Mateus, Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. Aleluia. Glória ao Rei da Glória. Amém? Podemos ler? Se podemos ler, dá glória a Deus aí. Cadê os pentecostais dessa casa? Tem pentecostal aqui? Então eu só vou orar pelos pentecostais, porque eu sou pentecostal. Amém? Marcos, capítulo 5 e versículo 27. Na Bíblia brasileira, João Ferreira de Almeida é pioneira do nosso meio, é a nossa linguagem. Está dizendo assim o versículo 27: ouvindo falar de Jesus. Olha a expressão, eu quero que você fite essa expressão, eu quero que você guarde essa expressão, memorize essa expressão e guarde no seu hipotálamo. Aqui está o segredo, aqui está a direção de Deus para nós nessa noite. Olha como diz Marcos, olha o que ele relata: ouvindo falar de Jesus. Agora presta atenção, vírgula. Olha o decorrer da história que Marcos está registrando. Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Olha agora o 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentindo o corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Versículo 32. E ele, Jesus, olhava em redor para ver quem isto fizera. 33. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus e disse toda a verdade, tudo aquilo que ela fez. E Jesus olhou para ela, 34, e disse assim, e ele disse, Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Queridos, estou vendo aquele senhor com aquela caneta ali. Parabéns, viu, senhor? São esses que Deus levanta, viu, querido? Desinteressados pela palavra de Deus. Eu era assim, há uns 15 anos atrás, eu era bem, quando eu comecei, minha carreira ministerial era que nem ele. Se eu quiser marcar o tema, você pode até marcar aí. Eu quero falar com você, os minutos que me restam, sobre esse tema: ação humana e reação divina. Eu só vi o pastor Luciano da glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que o pastor Luciano, essa mensagem é sobre o Senhor. Deixa eu repetir de volta: ação humana e reação divina. Glória a Deus. Oh, tem alguém aí? Tem alguém aí? Oh. Acho que hoje eu não vou precisar orar, pastor. Não tem ninguém. Não vou precisar revelar, não precisa passar óleo de Israel. Hoje é o menos dia que eu vou trabalhar, acho, para Jesus. Só quem guardou no seu hipotálamo, na sua memória, repita sem ouvir a minha voz. São humanas a reação divina. Acho que tem umas 10 pessoas gravando esse tempo. Queridos, veja só.
Essa aqui é uma das direções mais poderosas que Jesus deixou para mim, para você, que tem alvos, objetivos, propósitos, sonhos. Nunca se esqueça, a Bíblia está recheada de promessas de Deus lançada ao homem e mulher. Mas quantos homens e mulheres escutam, ouvem, e alguns tomam posse e colocam em prática? O próprio irmão de Jesus Cristo disse lá em Tiago capítulo 1, daqueles versículos do capítulo 1, está dizendo assim: nós ouvimos, mas o que interessa para Deus, se alguém se interessa, quem se interessa pela direção de Deus, pela palavra de Deus, ele pratica, coloca em prática. Você sabia, minha querida irmã, que a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela só se materializa, ela só consta-se como viva e eficaz para quem coloca em prática. Então Jesus, Marcos aproveitando, e Deus assim colocou no seu coração através do Espírito Santo para relatar um dos centenas e milhares de coisas que Jesus fez em 3 anos e meio. E uma das coisas que Deus deixou no seu canal foi esta, uma das maiores mensagens que eu vejo Deus dando direção para um ser mortal, para um ser humano, para um filho e para uma filha. Ele usa a história dessa mulher. Na região, alguns teólogos modernos dizem que o nome dela é Vitória, ou Victória, o nome dessa mulher. Então essa mulher, a vida dela está calma, a vida dela está tranquila, está tudo normal, mas do dia para a noite ela começa a perder sangue. Essa enfermidade só ataca as mulheres, as senhoras, senhoritas, as damas, e infelizmente essa mulher é cometida dessa enfermidade, que muito bem as mulheres sabem que é a hemorragia interna, senhoras e senhores. E quando essa mulher fica numa situação trágica, dolorosa, terrível, aflita, o que essa mulher faz? Sabia, meu querido, minha querida, assim é comigo e com você. Quando as coisas, os revés da vida vêm sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, quando o caos bate na porta da nossa casa, quando a crise chega, o que nós fazemos, senhoras e senhores? É aí que Deus redobra o seu olho sobre mim e sobre você. Salmo 33, versículo 13, 14 e 15: os olhos do Senhor estão sobre aqueles que fazem o bem e o mal. Provérbio 15, 3. Então, se Deus está falando através do salmista Davi, que os olhos dele estão sobre todos os seus filhos e todos os moradores deles, Zacarias diz Deus que tem 7 olhos. Por que Deus não tem 6 olhos? Por que Deus tem 7 olhos? Zacarias diz, Zacarias capítulo 4, versículo 10, porque 7 quer dizer o número da perfeição. 7 quer dizer que o olhar de Deus é perfeito, nada se esconde dos olhos de Deus. O salmista Davi diz em Salmo 139, ele diz assim: se eu for lá no profundo do mar, Ele tem poder para me achar, não tem como se esconder dele. Diga para o teu irmão do lado: quem veio para o culto aqui? Culto é cultuar, irmão. Culto é prestar culto a Deus, oferecer louvor, glória ao nome dele. Então vamos ver quem vai cultuar hoje aqui. Quem veio para cultuar hoje aqui? Então olha para o teu vizinho mais cheiroso do teu lado, né, minha querida irmã, meu querido irmão, e diga para ele assim: Deus, Ele está te contemplando. Diz para ela: Deus está te vendo, mas Ele redobra o olhar para você. É quando acontecem as coisas na tua vida para ver o que você vai fazer. Diga para ela assim: sabia que Deus nos deu o poder da decisão? Diga para ela, diga para ele: Deus nos deu o poder da decisão. O que você decide, minha filha, meu filho, Deus vai escrever a tua história na terra. É isso. É o poder da decisão. Ó, o pior de tudo Jesus já fez. Se ele não tomasse aquela decisão que ele falou, jovem de camisa azul: passa de mim esse cálice, o senhor não estaria aqui, meu filho. Você não estaria aqui, minha irmã. Eu não estaria aqui, negão de Jesus. Meu avô era negão igual o senhor. Só apareceu o dentinho branco dele. Oh, meu Deus. Aleluia. Agora estou começando a ficar inspirado. Acho que eu vou pregar umas 2 horas para você. Eu estou deixando a glória a Deus. Não está no velório. Velório lá, você me pega aqui, só tem. Cadê os vivos daqui? Quem está vivo, dá uma glória a Deus para não perder o costume. Glória a Deus vai vir para a tua alma, minha santa, meu santo. Você dá uma glória a Deus, minha filha, o céu abre. Aí Ele manda glória na sua vida. Escute, presta atenção: poder de decisão. Deus sempre vai olhar para mim e para você para ver qual serão as nossas decisões
diante das crises, dos caos, dos revés da vida. Ninguém está imune disso, não é, reverendo? Jesus disse claro, bem claro, deixou avisado para mim e para você, João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflição. Está dizendo o ponto final lá? Não, vírgula. Se tem vírgula, tem uma direção de Deus, tem uma palavra de Deus, tem algo de Deus para a nossa vida. E ele diz assim: levanta a cabeça, chacoalha a poeira, bate no peito, diga como essa Bíblia do aramaico que está na minha mão assim, está dizendo assim, em Romanos capítulo 8, versículo 10, Deus está do meu lado, e nada pode me derrotar. Poder de decisão, meu filho e minha filha, ação humana. É isso, presta atenção agora aqui. Quem é do meu tempo, do tempo do EPA? O tempo do EPA é o tempo antigo. Quem é o tempo do EPA aqui? Não tem problema não, eu tenho 4.0 na minha cara de 20, pode ficar tranquilo. Sou tempo do EPA. Eu gosto desse tempo, aleluia. Eu aprendi muita coisa, né? Mas a cara é de 20, viu, irmãos? A idade é 4.0. Será que eu vou chegar até a senhora, esses cabelinhos brancos, esses canos brancos? Quantos anos a senhora tem, minha santa? Meu caderno, Jesus, será que eu vou conseguir chegar? Ah, eu vou conseguir poder de decisão. Sabe quem você que escreve a tua história diante de Deus, jovem de branco, do Real Madrid? Tem a cara do Ronaldo, rapaz. Sei não, hein, rapaz? Você não é irmão daquele rapaz lá não? Você está milionário. Escute. Está todo mundo com a cara fechada, né, pastor? Mas devagarzinho a gente vai, né? Presta atenção. Poder de decisão, minha santa. Nós vamos ter aflições. Você sabe que um dia o salmista Davi diz assim, Salmo 50, versículo 15? No dia da tua angústia, ponto final? Não, vírgula. Deus está te dando uma direção. Deus está falando assim, faça isso que vai dar certo. Direção, palavra. Por que nós chamamos bússola de Deus? A palavra é como está direcionando você. Lâmpada para os meus pés. A palavra está te guiando, está te instruindo. Vai pelos caminhos, faça isso. Sabe o que a mulher de fluxo de sangue ela fez? Quando o caos veio sobre a vida dela, eu fui estudar um pouquinho da história. É linda a história dessa mulher, de um lado, mas do outro é caos na vida dela. Por quê, pastor Marquinhos? Sabe por quê? Porque 2000 anos atrás, uma pessoa leprosa, uma pessoa mendiga e uma pessoa enferma, que a sua enfermidade é vista diante da sociedade, é como uma pessoa amaldiçoada 2000 anos atrás. É uma pessoa que na mentalidade daquele povo do Oriente Médio, especialmente em Israel, é uma pessoa que foi amaldiçoada por Deus. Porque eles viviam na lei. Eles olhavam para a lei, senhoras e senhores. E a lei era olho por olho e dente por dente. A lei, se nós tivéssemos o tempo da lei, senhoras e senhores, não estaria aqui. Deus já tinha matado, nós já tinha abrido a tarde, nós já tínhamos nos engolido. Nós estamos no tempo da graça. E onde que tem graça, como Cristo, tem misericórdia, tem amor, tem verdade, tem bondade de Deus para nós. Por que nós estamos todos aqui? Só que quando era lá naquele tempo, todas as pessoas que tinham esses problemas, por que Jesus vem? Ele veio mostrar que tudo tem um tempo de Deus para a humanidade na Terra. E nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça é conquista. Quando você olha para a cruz, muitos olham para a cruz, ficam tristes, choram. Mas quando eu olho para a cruz, eu dou glória a Deus misturado com aleluia, porque se não fosse aquela cruz, nós estávamos vivendo no tempo da lei. E se nós estivéssemos vivendo no tempo da lei, não estaríamos aqui, senhoras e senhores. Não é, professor? Então, querido, quando Jesus vê a história dessa mulher, presta atenção, parecia tudo acabado e o fim dela, porque sabe por quê? Eu fui descobrir que a dona Victória, ou Vitória, como muitos devem dizer o nome dela, nessa região que ela está, ela jamais poderia sair de casa, sabia, mulheres? Que estão aqui, senhoras, senhoritas, moças, jovens, anciãs. Por quê? Porque se ela saísse de casa e justamente no andar dela, no bairro, na cidade, fosse fazer como?
E ela desce perto desse sangue. As mulheres sabem muito bem o que eu estou falando. Não precisa entrar no profundo dessa história, que é uma coisa íntima. Imagine alguém ver a roupa da mulher manchada de sangue. Sabe o que eles fazem? Eles ligam há 2 anos atrás, eles cercavam a pessoa. E eles perguntavam assim: por que tua roupa está manchada de sangue? O que está acontecendo com você? Eles iam impressionar na parede, como impressionaram a mulher adulta, já iam catar a pedra na mão, e já iam o quê? Matar. Porque eles acham que uma pessoa amaldiçoada, aquela maldição que está sobre a vida dela, é transmissível. É um dogma e uma tradição que eles tinham 2000 anos atrás. Então eles preferem matar essa pessoa, porque eles acham que vão se contaminar com aquilo que está sobre ela. Então ela não podia sair de casa, senão ela corria risco de morte. Aí você vai ver o versículo 25 e 26. Que o que sabe que ela faz? Poder de decisão. Atitude. Qual é a atitude dela? O que ela fez? Se agora a vida dela totalmente mudou. Olha aqui, queridos. Nunca esqueça disso, quem acredita que sempre há uma saída para a sua vida, ele nunca se entrega. É aqui que está o mistério. Sabia? Há quantos não estão em casa com depressão? Há quantos não estão doentes que já se entregaram para a doença, para a depressão, já se entregaram para o mal? Porque a decisão deles foi o quê? Aceitar a situação. Poder de decisão. Qual que foi a decisão da mulher do fluxo de sangue? Sabe o que ela fez? Eu quero viver. E eu acredito que essa enfermidade que está sobre mim tem jeito para ela e tem solução para ela. E aí, meu santo querido irmão, que Deus vê lá de cima. É o que eu falei para vocês no espaço bíblico. Quando Deus pega um ser mortal, acreditando, é como se olhasse nos céus assim: não, tem jeito para mim, tem saída para mim, tem solução para mim. Mas a primeira atitude dela é uma atitude limitada, eu vou te mostrar. Como ela queria viver, ela não se entregou para o mal e não aceitava aquela vida agora prisioneira em casa, dependendo de terceiro para fazer compra para ela e etc, e etc. Não poder mais sair na rua. Ela falou assim: eu quero voltar a ter a minha vida normal. Então sabe o que eu vou fazer? Decisão, poder de decisão, atitude, ação. Eu vou mandar chamar aqui uma junta médica. Está lá no 25 e 26. E os médicos chegam lá e falam assim: vou pagar vocês, para vocês dar um jeito de fazer parar de sair sangue de mim, para eu poder frequentar a frutaria, o mercado e ter a minha vida normal. Poder de decisão. Só que essa atitude que ela tomou, ela achava que ia dar certo, desde melhorar o quadro dela, desde o sangramento diminuir. A Bíblia diz assim que ia mal a pior. E ela acreditava tanto naqueles médicos, ela acreditava na capacidade deles, no profissionalismo deles, porque eles estudaram para isso. Mas infelizmente ela não sabia que os médicos eram limitados. Mas mesmo assim, ela injetou todo o dinheiro dela, ela semeou todo o dinheiro dela, todo o recurso financeiro que ela tinha. E a Bíblia diz assim, que quando chegou o 12º ano, mais de uma década ela pagando os médicos, mas um dia, infelizmente, todo o dinheiro que ela tinha em 12 anos se acabou. Agora essa mulher estava enferma, doente, excluída da sociedade, não podia sair de casa, e uma coisa piorou para a vida dela: agora ela estava sem dinheiro. Então, de vez de melhorar a situação dela, piorou um pouco ainda mais, a Bíblia diz. Agora preste atenção. Com essa atitude dela, aqui tem um mistério, aqui tem um segredo, que ela não sabia, mas ela estava abrindo uma porta no céu para a vida dela. Quando ela tomou essa decisão, poder de decisão, do que? De lutar pela sua cura, de querer viver. Querer o quê? Aí que está o mistério.
Você sabia que quando Deus fez os 10 mandamentos, qual que é o primeiro mandamento? Alguém pode me responder aqui, que conhece? E depois? Aqui que eu quero falar com vocês. E agora eu vou descer para olhar bem nos olhinhos de vocês. Você não comentar bem, sabe? Vou saber se vai dar certo. Presta atenção. Você sabia que ela estava abrindo uma porta do céu à luz da palavra? Quando ela estava lutando pela vida dela, o Eterno, quando deu os 10 mandamentos, ele falou assim: primeira coisa que você tem que fazer, ordenança de Deus, lei de Deus. Toda lei tem que ser o quê? Pratique. Se não praticar a lei, tem um problema, tem um preço. Então Deus falou assim para o seu povo: primeiro eu, e depois vou. Aqui está o mistério. Você sabia que ela está abrindo uma porta do céu para ela, que está favorecendo ela, quando ela toma o poder da decisão, toma atitude e toma uma ação o quê? De valorizar a sua vida. Você quer tudo lá na minha igreja, lá em Curitiba. Eu vejo muito isso. Pastor Marquinhos, eu não aguento mais. O que foi, meu filho? Você não viu meu marido? Você quer tudo na minha igreja, lá na minha cidade. Quem foi? Ele melhorasse, pastor, ele só piora. Faz tantos anos que eu faço campanha. Aleluia. Eu não aguento. Ó o poder da decisão, a atitude dela, a ação dela. Eu não aguento mais. Eu vou desviar. Quando Deus vê isso, para você amar o próximo, você tem que amar a si. Quando ela toma esse poder da decisão de abrir mão da salvação do marido dela, largar o marido dela e tomar essa atitude, ela já não está dando valor nem mais a ela. E o que a Bíblia diz? Que é para nós dar valor a nós mesmos. Você sabia que essa mulher estava dando valor a ela mesmo? Estava dando valor à vida. Ela não aceitava a morte. Isso aqui é tudo lá na igreja. Era tudo lá em Curitiba. Quantas pessoas nós ouvimos e falam assim: pastor, se fosse para Deus deixar acontecer isso, por que Deus não me mata? Se for para mim passar por isso. Você sabia que quando uma pessoa toma esse poder de decisão, essa atitude, sabe o que ela está fazendo? Ela está desvalorizando o que Deus fez. Isso é um perigo, irmão. Você sabia que tem muita pessoa vivendo debaixo de maldição e não sabe? Nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos fazer tudo isso, mas o céu só vai se abrir para essa pessoa quando ela tomar um poder de decisão, uma atitude, uma ação de querer lutar pela sua vida e de algo se valorizar. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Lembra de Jó? Perdeu tudo, acabou tudo na vida dele. Presta atenção agora aqui. O que a mulher dele chegou e falou? Amaldiçoe ser. E? Sabe por que a mulher de Jó só apareceu nessa parte da Bíblia e depois desapareceu? Porque ela estava desvalorizando o que Deus, a coisa mais linda, a obra principal da sua criação, que é você, que é eu e que é nós, meus irmãos. Se nós não valorizarmos a nossa vida, é uma ordenança de Deus, é um mandamento de Deus. E na hora da crise, irmão, como aconteceu com Jó, a mulher dele fez o quê? Pediu a morte. Se fosse para acontecer isso comigo, com nós, então por que nós não morremos? Por que Deus não mata nós? Aí que mora o perigo. É na hora da crise, é na hora do perrengue, é na hora da dificuldade. É aí que Deus olha dobradamente com seus olhos para cima de nós, para ver o que atitude, que ação e que poder de decisão que nós vamos tomar. Se nós vamos murmurar, se nós vamos xingar,
jogar na cara de Deus tudo que nós fazemos, ou se nós vamos fazer, sabe o que? Dar valor a nós mesmos quando tudo está bem na nossa vida. Eu aprendi muito nessa minha caminhada. Eu sou a última geração de pastores na minha família, e eu sempre aprendi com a minha mãe. A minha mãe sempre foi a minha mestre nesse sentido de atitude, de ação e de poder de decisão. E tudo que ela fazia eu guardava dentro de mim. Quantas vezes ela em crise, ela em dificuldade, ela só sorria para mim e dava um glória a Deus misturado com aleluia. Parecia que o céu estava caindo sobre a cabeça dela, o mundo estava despencando sobre a casa dela. Mas ela nunca tomou um poder de decisão, ela nunca tomou atitude, ela nunca vi ela amaldiçoando o irmão, eu nunca vi ela xingando, eu nunca vi ela em cara de delegada, eu nunca vi ela entregando todos os cargos que ela tinha na igreja, eu nunca vi ela diminuir a frequência na igreja, eu nunca vi essa mulher brava. Eu sempre vi ela, poder, atitude, poder de decisão, sempre sorrindo. E um dia eu descobri em Romanos 12:12, alegrai na esperança. Poder de decisão. É porque que, sabe, eu quero falar uma coisa para os senhores, é porque que vocês vão não ver no versículo 27 o quê? A história dela acabando? O caos dela, o fim dela? Sabe o que Deus faz? Quando Deus vê ela dando valor à sua vida, quando Deus vê ela gastando tudo a sua última dracma, quando Deus vê ela dando o seu tudo, o seu melhor, e quando Deus vê que o limite final chegou na vida dela, aí Deus bate no peito e diz assim: não tem como eu não fazer nada para essa mulher, porque a atitude dela, a ação dela, a postura dela é uma postura louvável, e ela abriu uma porta à luz da minha palavra que eu vou mandar para ela, e a porta se chama Jesus Cristo, o dono da vida, o dono da morte e o dono da ressurreição. Se ela não tivesse gastado um centavo e não tivesse nem se entregado para a enfermidade, jamais alguém ia lá, ó. Versículo 27 está dizendo o quê? Que ela ouviu. Então sabe o que Deus fez? Deus levantou uma pessoa, Deus mandou uma pessoa para falar para ela que nem tudo estava perdido e nem tudo estava acabado na vida dela, mesmo que ela acabou com todo o seu dinheiro e parecia o fim dela, mas por ela ter lutado pela sua vida, ela não tinha motivo de pegar uma cordinha e se matar, se enforcar? Tinha. E ela fez isso? Não. Ela não podia pegar e se jogar debaixo de um carro, debaixo de um viaduto? Não. Ela tinha mil e um motivos de dar cabo à sua vida, mas ela sempre valorizou a sua vida. Querido, segredo nessa história que Jesus quer deixar para nós: quando você valoriza a você, a criação, quando você dá valor a você mesmo na crise, mesmo que parece tudo acabar, que parece o teu fim, mas você está dando valor, você não se entrega, você não toma uma atitude errada, não faz coisas, poder de decisão, que está fora da luz da palavra, andando na contramão da palavra. Aí, quando Deus vê que chegou o teu limite final, mas você não se entregou, você continua firme na fé, aí Deus começa a mover céu e terra, Deus começa a fazer milagre, Deus começa a trazer existência, começa a fazer porta se abrir que está fechada para você. Quando você dá um passo, Deus dá dois passos. Para ter uma reação tem que ter uma ação. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus trabalha assim. Jesus mandou uma pessoa lá na casa dela, e ela ouviu o que? Falar de Jesus. Sabe o que essa pessoa fez? Ela falou assim para ela assim: olha, eu vou te apresentar a porta. João 10:9. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar para dentro dela salva-se, terá vida abundante, terá a vida eterna. E depois o quê? Vírgula, terá uma vida completa.
são conquista, são bênção, são solução, são vitória que Jesus pode entregar para mim e para você através das nossas atitudes, nossas ações. Deixa eu dar um testemunho bem rápido para vocês e eu vou encerrar. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor e para a senhora, que é do meu tempo, do tempo do EPA. Quem assistiu aquele desenho chamado Zé Buscapé? Alguém lembra daquele desenho? Quem lembra? Não é pecado. Pecado é falar mal dos outros. Presta atenção. Lembra do Zé Buscapé? Qual era a característica do Zé Buscapé? O que ele fazia? Você pode passar essa cadeira para mim aqui, jovem? Obrigado. Olha a característica do Zé Buscapé. Ele só ficava sentado na cadeira, na beira da... Lembra? Na beira da porta. E ele tinha um chapelão grande só para pegar sombra na cara dele, para ele ficar dor. Não era ou não é verdade? A sombra, qual era a atitude do Zé Buscapé? Só queria saber de dormir. Aí a mulher se via puro, ia na porta, Zé! Era ou não era? Eu nunca vou esquecer, um dia Deus falou isso para mim. Tá cheio, isso aqui é tudo lá em Curitiba, tudo lá na minha igreja. Meu Zé miserável. Zé, acorda, Zé! Dentro daquele rateado, ele ficava louco de bravo. O que foi, mulher? Pega o machado, vai cortar lenha! Tem que fazer comida, rapaz! Nós vamos morrer de fome! E o Zé, ele saía reclamando, ele saía murmurando, ele saía xingando. É verdade, não é, irmãzinha lá, loirinha lá? É, não é, querida? Tá chega tudo na minha igreja, tudo lá em Curitiba. Tá cheio de gente assim na presença de Deus. Não precisa não, pastor Belchior, orar, jejuar, não precisa fazer campanha, não precisa da igreja não. Lá na minha igreja é só crente e maionese, só vai no domingo na igreja. Aí quando o negócio estreita, pastor, Deus me abandona. Como Deus é carrasco, pastor. Deus não me ama. Deus é mau para mim. Deus me abandonou. Pois é, mano. Eu vejo você 6 dias fora da igreja e um dia, ainda quando você vem no domingo, você não levanta nem a mão para dar glória a Deus. Você está que nem o Zé Buscapé, irmão. Acorda. Querido, se nós for a contramão da palavra, Deus não tem compromisso com nós. Para ter uma reação divina, tem que ter uma ação humana. Quando você toma uma atitude de revolta, não contra Deus, que é errado, aí vive debaixo de maldição. Mas quando você toma uma atitude de revolta, não aceita o mal, porque você sabe que um dia Deus falou em Jeremias capítulo 29, versículo 11: sabe o que eu tenho para o meu povo? Não é desgraça, não é pobreza, não é miséria, não é tristeza, não é opressão, não é isso que eu tenho para vocês. Sabe o que eu tenho para vocês? Prosperidade. Sabe o que Jó falou quase na metade do seu livro? Jó capítulo 22, versículo 27, 28, 29, 30. Olha o que Jó falou, mas ele falou e fez. Quando todo mundo abandonou ele, os 3 amigos dele acusaram ele, sabe o que ele fez? O que ele fez? Eu vou orar a ele, ação, atitude, poder dizer, eu vou orar a ele, e eu sei que ele vai me ouvir. E olha o que ele fala assim: e tudo que eu for fazer, ação. Sabe o que a mulher do fluxo fez? Quando falaram de Jesus para Deus, enviou alguém lá. Falou assim: vou te apresentar alguém que pode solucionar a tua vida. Apresentou, mas teve que ela ir. É aí que está o mistério. Deus apresenta, irmão, uma estratégia para mim e para você, como Ele está apresentando a palavra para nós, dando a direção para nós. Se você tomar a direção, fazer, vai dar certo. Deixa eu te dar um testemunho quentinho. Faz 10 dias que aconteceu isso. A última vez que eu vim aqui, eu tinha um carro
Eu tinha um sonho. Deus concede o desejo do nosso coração. Só que tem um problema, irmão. Tem que saber se é a vontade de... Tá, isso aí está lá em Salmos, você já sabe o que é. E lá em 1 João 5,14, essa é a vontade dele. Se tudo estiver dentro da vontade dele, ele já nos deu, já é nosso. Mas também ele pode conceder o desejo do nosso coração. Então, vontade permissiva e vontade de... A minha vontade é andar com o carro importado. Eu estou contando a minha história, né? Rebaixado. Tá? Eu tenho 40 anos, né, irmão? Mas o cara é de vida, né? Eu gosto de ser jovem. Banco de couro, Jesus me dá, ia para o monte orar, jejuar, todo dia estava com a cara de pó, abre a porta, Deus, o Senhor é o mundo do ouro e da prata, o Senhor pode me dar, eu desejo no meu coração, e o Senhor pode me dar, mas eu nunca tive a cara de pau de falar para Deus, mas Ele tem vontade, eu queria, e Deus concede o desejo, vírgula, mas eu nunca perguntei a vontade dele, sério, e Ele me deu, não é que Ele me deu, Ele dá. Se o filho pedir, o pai dá. Se ele dá para o ímpio, a Bíblia diz, os filhos das trevas, se ele dá o sol, dá a chuva, como Jesus disse. Imagine para nós que somos filhos. Mas eu esqueci, vou perguntar para você a vontade dele. Quando começou a quebrar o carro, irmão, eu trabalhei nessa fábrica, e eu fabriquei esse carro e eu esqueci. Passou-se 15 anos, no primeiro Golf que foi fabricado, foi em Curitiba, quando abriu o Audi Volkswagen, só que eu vi aqueles contêineres chegar e eu nunca reparava, mandei em Germânia ou Alemanha, né? Porque a fábrica parece uma cidade, eu nunca fui pesquisar isso. Prudência, nunca fui prudente. Aí começa a quebrar peça, não tem peça, tem que importar isso. Quando eu fui ver, irmão, a minha esposa estava quase dando divórcio para mim. Por quê? Porque tudo que eu ganhava, trabalhava, estava indo no... E a família? Se primeiro é Deus, a família começou a me trazer problema. Começou a atrasar isso, começou a atrasar aquilo. A Copel já queria meter a tesoura na luz, a Sanepar já queria arrancar o reloginho, porque era um desejo do meu coração, mas eu nunca tive a cara de pau de perguntar para Deus se era bom. Aí o que eu fiz? Fui pro pó, botei a boquinha lá, me humilhei debaixo da mão dele, pedi perdão para ele. Deus, é uma experiência que eu nunca mais quero ter. Agora, a partir de hoje, tua vontade. Tudo que eu for fazer, eu vou colocar o Senhor na frente no negócio. Aí vai dar certo, mas eu vou começar pelo caminho certo. Quando a palavra diz, eu vou começar a orar. Sabe que a mulher ouviu falar de Jesus? E ele curava os enfermos. E o que ela disse? Então eu vou até ele. E alguém falou para ela, essa pessoa falou para ela, ele tem poder, ele tem capacidade, e ele pode muito bem fazer o sangue parar que os médicos não puderam parar. Então, irmão, tudo que nós fazemos, que tem base bíblica, tudo dá certo. Esse é o mistério de Deus para nós. E eu quero te encerrar com poucas palavras te dizendo, coloca a tua boca no pó, a esperança para você, Mateus 3:29. Lá em Tiago diz assim, se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Ele no seu tempo te exaltar. E eu comecei todo o processo. Deus, tira essa bomba da minha mão. Aí Deus disse, mas você não queria o carro rebaixado? Você não queria ser um jovinho de 20 anos? Carrinho de cor, isso, aquilo, bracinho para fora. E aí? Pois é, Deus, eu nunca tive a vontade de dizer para ti que isso era a tua vontade. Aí lembra aquela palavrinha que Jesus disse? Vai, não peque. Quando eu vi Jesus vai, não peque mais, eu falei assim, graças a Deus a bomba vai sair da minha mão. Poder de decisão, irmãos. E eu quero te dizer uma coisa. Aí eu virei mais crente do que eu era. Eu orava 1 hora, 2 horas, 3. Eu não saía do monte. Eu estava quase fazendo uma cabaninha. E chorava, e rolava no monte, e jejuava. Minha esposa comia aquelas coisas gostosas. Quer um pedacinho? Não, eu estou se humilhando, eu estou jejuando, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que mostrar para Deus que eu não quero mais essa bomba na minha mão. E Deus é bom, e Deus é misericordioso e maravilhoso. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia.
E eu estava, daí eu já nem dormia mais, era dia e noite, orando e jejuando. E um dia eu estava vendo um programa televisivo, um homem de Deus, que Deus tem levantado recentemente em São Paulo, e ele tem uma equipe na igreja dele, eles não saem de Israel, do Monte Sinai, e numa dessas madrugadas, eu dentro de casa, orando e vendo aquele programa televisivo, um homem de Deus, um dos discípulos dele, que sempre foi em Israel, no Monte Sinai, eles ficaram 3 dias agora recentemente orando e jejuando no Monte Sinai, em Israel, e um daqueles discípulos deles, pastor desse homem de Deus de São Paulo, falou assim: olha, você tem feito isso. Quando ele falou aquilo, irmão, aquela palavra saiu daquele programa televisivo, Evangelho, e soou, e Deus falou assim: ó, estou eu abrindo a porta para você, e eu vou tirar a bomba da tua mão, porque o poder da tua decisão, por causa da tua atitude, e você reconheceu, e deixou, confessou, se humilhou, e pagou o preço, eu vou abrir a porta do milagre para você. Queridos, eu quero ensinar a palavra dizendo para você: tudo que você for fazer. Essa mulher não foi para a segunda tentativa? Foi, né, irmã? Só que ela foi na segunda tentativa com Jesus no negócio. Quando você coloca Jesus no negócio, pode acreditar, minha amada irmã, vai dar certo. Faça isso. Deus está te dizendo assim para você: Deus só se responsabiliza quando você coloca Ele no negócio. Mas quando nós fazemos coisas nossas e deixamos Jesus do lado, aí vamos ter problemas. Você quer ter problema na sua vida? Não, ninguém. Você só quer ter Deus em vitória. É assim, não é? É, não é? Então, quando você for fazer alguma coisa, jovem de azul, não faça como aquela menininha da igreja. Quando via aquele menino dos olhos azul e verde, disse: ai, Jesus, aleluia, é esse! Aí ela olhava assim: mãe, olha o meu Brad Pitt evangélico, gospel! E a mãe: você já perguntou se é a vontade de Deus? Não, mãe, é o Brad Pitt, ponto final. Só que Deus queria dar para ela um outro homem de Deus, e ela não queria a vontade de Deus. Esse é um fato real. E ela não queria um escurinho africano que só apareceu os dentinhos brancos dele. Você não chegar nem perto dele, filho. Eles haitianos, né? Bem pretinho. Meu avô é bem pretinho. A bênção, meu avô, João Batista. Só minha mãe, minha avó é bem branquinha, leitinha, né? Aí mamãe nasceu branquinha. Mas ela casou com o Brad Pitt evangélico. Aí sabe o que o Brad Pitt evangélico fazia? Era o desejo dela, a vontade, não era a vontade de Deus, era o desejo dela. Ela tomou essa decisão, essa atitude. Aí quando você toma uma atitude, uma decisão que Jesus está no negócio, não tem como a reação de Deus vir na sua vida. Não tem como o poder de Deus vir na sua vida, na nossa vida. Aí Deus não se responsabiliza. Deus não tem compromisso. Sabe o que você, Brad Pitt evangélico, fazia? Dos olhos azulzinhos, bonitinho aí, mandava ela trabalhar de manhã. E quando ela chegava, falou: vai fazer a comida para mim. A menina falou: estou cansada. A jovem, a irmãzinha, ele pegava, pá, nos olhos da irmãzinha. Aí no domingo ela ia na igreja e aparecia. Ela com um monte de... eu não sei como que as mulheres falam que faz um negócio aqui que tampa assim as coisas assim, cara. Né? Você não sabe. Aí o pastor chegava e assim: Pai, Senhor, minha filha. Pai, Senhor, nossa, mas que essa rodela escura dos olhos? Ai, pastor, eu caía da puta do tanque. Era o Brad Pitt evangélico. Queridos, você está começando o ano, nós estamos começando o ano. Tudo que você for fazer, faça como Jó. Olhará ele, e tudo que você for fazer vai dar certo. E sabe o que eu já disse? Eu vou para cima, porque eu sei que vai dar certo, porque eu estou colocando nas mãos dele, e eu sei que se for a vontade dele, o poder dele vai me sobreviver. Fique de pé, família Valdenense. Você que está em meio da campanha, como alguém que está também fazendo a campanha na internet, coloque-se em pé. Eu quero orar por sua campanha em nome de Jesus, tá bom? Você que está na internet,
Hoje é um dia diferente, eu peço que você pegue a sua campanha e entre em oração comigo também, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus a respeito da sua causa. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que estão em meio à campanha. Alguns estejam até encerrando hoje a campanha e receberam a palavra enviada para selar a campanha. Não importa em que data e que fase que eles estão na campanha, o que importa é a fé que eles estão tendo, que é a certeza, a convicção de que a causa está em tuas mãos. E agindo o Senhor, quem impedirá, Senhor? Por isso, desde o primeiro dia, eles já declararam que são vencedores e irão confirmar isso hoje, te glorificando em nome de Jesus. Sê com todos, Senhor, que estão em meio dessa campanha, receba a oração deles em nome de Jesus. Você que está em campanha, diga: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, diante da tua presença, te glorificando e declarando publicamente a minha fé, porque eu sei a quem entreguei a minha causa, e já tomei posse da minha vitória desde o primeiro dia, porque eu sou exatamente o que tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga glórias a Deus. E eu concordo com a tua vitória e profetizo o seu testemunho em nome de Jesus. Amém? Que seja assim na vida de todos que estão intercedendo, orando, né, a respeito da campanha. E você que está na internet também, receba a bênção em nome de Jesus. Quem quer iniciar uma campanha, depois venha até aqui à frente, venha pegar depois uma folha, e na próxima semana vamos estar iniciando. Pode deixar em cima, irmão. E você que quer iniciar uma campanha na minha internet, procura entrar em contato comigo, no e-mail que passa ali agora, ali, o endereço que aqui está. Entre em contato que eu vou te enviar, através do e-mail, no anexo, uma folha da campanha para que você possa imprimi-la e estar em oração conosco, como estiveram esses irmãos. E se alguém está na internet, terminou a campanha, aqui aos que terminaram, coloquem no vaso de oração, ao antes de ir embora. Aqueles que estão na internet, se terminaram, entre em contato comigo, eu vou te orientar como fazer com a folha da campanha.